Amigos da TV Bertioga, vereadora Michele Russo, aqui com a gente em nosso canal do YouTube, em nossas redes sociais. Você vai acompanhar a retrospectiva 2025 aqui com a nossa parlamentar. Michele, bem-vinda à TV Bertioga. Ale, obrigada por essa oportunidade também de estar falando um pouco dos nossos trabalhos, né? De estar mostrando um pouco mais de quem é a Michele e que privilégio, né? Ser entrevistada por você, por estar participando desse programa fantástico, essa sua iniciativa. Muito obrigada por me permitir passar por isso e estar chegando também ao alcance de outras pessoas para conhecer um pouco mais a Michele. Obrigada. A TV Bertioga tem essa missão de levar a política da cidade todos os anos, não só no ano da eleição, porque no ano da eleição a coisa fica meio confusa, muita gente. Então, todos os anos a gente vai estar aqui com os vereadores e vereadoras para fazer um balanço desse mandato. Antes da gente entrar no assunto Câmara, projetos de lei, indicações, eu queria que você falasse um pouquinho de você para a galera que não te conhece. Tem sempre gente nova chegando na cidade. Michele, como é que você chegou em Bertioga? Conta um pouquinho da sua história. Eu tenho 47 anos, eu já estou há 30 anos aqui em Bertioga. Eu vim para cá para constituir minha família mesmo, para buscar oportunidade, né? E Bertioga me acolheu. Você veio de onde? Eu vim de Suzano. Sou nascida em São Caetano, porém fui criada em Suzano e me estabeleci em Bertioga. Sou mãe de 2 filhas, como eu falei, tenho 47 anos. Sou mãe de 2 filhas, da Rawane e da Maria Luísa. Foram nascidas e criadas aqui. Eu já tive a oportunidade de entrevistar você na rádio, em vários projetos, até em jornais impressos também, e você sempre foi uma pessoa muito ativa, né, nos movimentos sociais. Conta um pouquinho da sua trajetória política, no Conselho Tutelar. Quando eu cheguei em Bertioga, muita gente não sabe, mas o primeiro emprego em Bertioga foi descabeçar camarão, lá no box de peixe. E depois os mais antigos vão lembrar do posto Aster de gasolina na 19 de maio. E trabalhei lá, depois fui para o supermercado Caçula, onde tive a oportunidade. Seu Paulo e a Dona Miriam eram os proprietários. Eles me pagaram o meu curso de enfermagem. Foi aí que eu ingressei realmente, que eu comecei a dar o pontapé aqui nessa cidade. Eles me permitiram eu fazer esse curso, no qual é a minha profissão hoje, né? Eu sou técnica de enfermagem. E aí depois fui trabalhar no laboratório Itapema, aqui de Bertioga. Eu trabalhei muitos anos lá, conheci muitas pessoas, né, aqui nessa cidade. Era um trabalho muito humanizado que eu fazia e fui crescendo, trabalhando no social, ajudando as pessoas. Em contrapartida, as pessoas também retribuíam com as suas ajudas comigo. E parei no Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar foi uma grande escola, né? Um aprendizado muito importante, onde eu consegui pegar cicatrizes do meu passado e transformar em forças para que eu conseguisse ajudar outras pessoas no município. Então, assim, o conselho foi uma escola e continua sendo, porque eu falo, uma vez que você é conselheira, você nunca mais é a mesma pessoa, né? Você transforma a vida das pessoas, mas transforma principalmente a sua. Então, assim, foi uma passagem muito importante para mim. Me choca, né? Toda vez que o Conselho Tutelar, para quem não sabe em casa, também é eleito. Então verdade. também tem a questão da votação, né? E às vezes eu vejo muitas pessoas que se candidatam pensando como se fosse um emprego convencional, mas você lidar com a violência contra as crianças, porque ninguém liga para a conselheira tutelar, tô brincando, deve até ligar, mas assim, olha, tá tendo uma festinha, não. É difícil. É sempre situações muito dramáticas, né, Michele? Para você ser conselheiro tutelar, eu acho que você tem que ter vocação realmente e é uma missão, né, na vida de cada um. E passa um processo muito rigoroso, não é só ir lá e se candidatar, né? Além do processo de eleição, de votação, você passa por um processo psicológico, por um teste, uma prova, uma avaliação. Então tem todos os critérios para até você chegar a poder realmente concorrer. Aí sim, você vai lá, faz o seu trabalho para ver as pessoas que votam em você.
Mas realmente o trabalho do conselheiro é a porta principal, né, de todas as violências. Então, para você ser conselheiro, não chega a ligação, assim, é muito difícil, mas você cria vínculo com as pessoas. Então, após todo o processo, todo atendimento com essa família, alguns ligam para você, como hoje, né? Eu fiquei 8 anos no Conselho Tutelar, mas eu atendo até hoje famílias que eu atendi lá atrás. Os 8 anos que eu fiquei no Conselho, eu fiz mais de 15 mil atendimentos. E assim, e variáveis atendimentos, né? Do mais básico quanto mais louco, assim, que você imagina que não acontece em Bertioga ou do seu lado, mas acontece. É que muitas coisas não chegam, né, até nós, a gente não fica sabendo, mas é gritante as coisas, viu? E são violências correlacionadas, né? Porque quando o conselho tutelar, evidentemente, o foco dele é a criança menor, né? O adolescente. Mas, em via de regra, essa criança não é uma exceção da violência dentro daquela casa. Tem uma mulher sofrendo violência, enfim. É mais profundo até, né? É um ciclo, né? E toda a história de violência, seja de abuso, violência sexual, psicológica, tem uma história, tem um porquê por trás. Então, também, aquele pai ou aquela mãe que pratica esse ato, ela também tem uma história por trás. Então, ela também precisa ser cuidada, eles precisam, mesmo sendo um violador, eles precisam de cuidado, de uma escuta também, para que a gente tente realmente pôr um fim nesse ciclo, né? Para que evite aquilo. A gente atende famílias, atendia, né? Que era, a gente, vó passou para filha, passou para neta, essa violência. Então, assim, é um trabalho muito difícil, mas muito gratificante, viu? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho em Bertioga, tanto que por conta do conselho, que eu achei que ficou muito pequeno, né? Ali fiquei limitado nas ações que eu conseguia fazer para as famílias, que aí houve a oportunidade de eu concorrer aí para a vereança, que foi amadurecendo essa ideia, e hoje estamos aqui, né, como vereadora. Antes ainda de chegar na vereança, você teve uma experiência... Bom, a Michele, para quem não sabe, já atuou na Câmara de Vereadores também como assessora, então a política não é uma novidade na sua vida, muito pelo contrário, né? São muitos anos. E recentemente o ex-prefeito Caio te enxergou. Como foi essa experiência de trabalhar com o Caio ali mais próximo no gabinete, nas políticas, nas ações da prefeitura? Foi fantástico, né? Porque, como você falou, eu já fui assessora, né, de vereadores, 2 ou 3 vereadores, já trabalhei muitos anos aqui, só que é uma outra situação, você está no executivo, né? Então o Caio Mateus me abriu as portas realmente para que eu entendesse o outro lado, não só da Câmara Municipal. Então foi um leque maravilhoso, um aprendizado muito bom que eu consegui entender o processo. E estando hoje aqui, eu sei os caminhos... Funcionamento da máquina. Da máquina, exatamente. A rotina, como funciona, fica muito mais prático, né? Não vou dizer fácil, porque não é fácil, mas é muito mais prático para que a gente faça as indicações corretas, os pedidos para quem correto. Mas assim, o Caio realmente enxergou um potencial importantíssimo em mim, de que eu conseguisse ir um passo além, né? E foi uma experiência também muito valiosa, assim, que eu vou guardar para sempre e carregar aí pro coração. E ser muito grata a ele, né? Vereadora Michele Russo, você está assistindo aqui na TV Bertioga, Retrospectiva 2025. Já vamos entrar nos assuntos de mandato, mas eu quero chegar na eleição ainda, a gente está fazendo um caminho aqui. Michele, as mulheres, infelizmente, é a minha opinião, elas são uma minoria nos cargos eletivos no Brasil, né? Aqui na Câmara de Bertioga nós temos 3 de 11, né? Mas, olha, a Câmara de Bertioga ainda tem mais proporcionalmente do que a regra em outras cidades e estados. Para cargos executivos, nem fala. A gente começar... Só para você ter uma ideia, a gente tem só uma prefeita de capital no Brasil inteiro. É verdade. Entendeu? Então, a gente precisa desse equilíbrio e de trazer mais mulheres para o debate, até para uma conta de população. Fiz essa introdução porque se uma campanha para vereador ela já é dificílima, eu participei de algumas, uma vereadora mulher é mais difícil ainda, ou você discorda? Não, concordo completamente. Eu acredito que para a mulher tudo é muito mais difícil, né? Porque a mulher, ela é mãe, é dona de casa, então ela tem outros afazeres. As pessoas têm aquela
situação, aquele pensamento de que a mulher é dona de casa, não trabalha. Não, trabalha muito. Então, assim, a gente tem que dividir. Trabalha fora e em casa. Né, em casa, cuidando dos filhos, dando conta de tudo. Então, fica muito mais difícil. E também é um mundo muito machista. A gente sabe disso, que é um mundo, né, já vem historicamente, né, anteriormente, muitos homens participavam, as mulheres estão conseguindo os seus espaços, mas era muito mais difícil. Então hoje, por você ser mulher, por ser a primeira eleição, então assim, foi uma loucura, eu vou te falar aqui, mas assim, deu certo. A gente precisa realmente que as mulheres se interessem mais por política e tomem posse realmente, não desmerecendo os homens, não, claro, né? que Mas não. a gente tem um olhar diferenciado, a gente consegue ter um jeito melhor de lidar com as situações, e eu acho que a mulher tem um carisma, uma atenção maior para os casos, então a gente consegue trabalhar melhor. E eu acho que as mulheres realmente têm que tomar posse disso, e porque nós somos capazes de estar na política, de estar à frente de qualquer outro trabalho para governar o município, o estado, o país, seja lá o que for, né? Mas acho que a gente realmente tem que entender o nosso verdadeiro papel na sociedade e principalmente dentro da política, que nós podemos. E como foi seu principal discurso de campanha, sua principal ferramenta? Como é que você convenceu o eleitorado a te dar essa oportunidade tão legal de estar aqui na Câmara? Foi uma grata surpresa a minha eleição, de verdade, porque assim, é algo que eu saí candidata, é claro, eu acredito no meu potencial, né, das pessoas que estavam trabalhando comigo, mas por ser a primeira, foi como a gente falou, é muito difícil. Então, foi o trabalho que eu já fiz no Conselho Tutelar, o trabalho social que eu já fazia na cidade, fora a política, né, fora ser assessora. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu sempre respeito todo mundo, trato as pessoas com muito respeito. Então, acho que foi isso que passou, né, confiança nos eleitores para que eles entendessem que eu poderia ser realmente uma representante deles aqui. Então, são 1.065 votos, 1.065 pessoas. E olha que interessante, no Conselho Tutelar, a minha última eleição foi 1.085 votos e eu consegui agora para vereadora 1.065 votos. Então eu acredito que também venha muita parte dessas famílias que eu atuei, de que alguma forma eu participei na vida delas e elas entenderam que eu realmente poderia ser uma representante aí na Câmara Municipal desse pessoal. Estamos no primeiro ano, né? E como foi, assim, a gente já vai falar dos trabalhos da Michele, destacar indicações, projetos de lei, vamos também destacar as pretensões para 26, né? 2026 está chegando por aí, mas como foi esse primeiro ano de vereadora, Michele? Desafiador, né? É a palavra. Mas assim, foi na questão de entender realmente o sistema, de planejar tudo, né? De organizar a casa para a gente começar a colocar em prática. Então, organizar a equipe, entender o sistema, acho que foi organização, readequação e agora sim, agora para 2026 a gente colocar em prática, continuar colocando em prática. Mas agora eu já fiz alguns projetos de leis, algumas indicações que eu acredito ser muito importantes, principalmente voltado para mulher, criança e adolescente, né? As minhas principais bandeiras sempre foi voltada para a família e principalmente mulher, criança e adolescente. Então, fizemos alguns projetos voltados para isso, como a Sala Lilás, até o próprio ML, a gente tentou, né? Fizemos os projetos para que viesse para Bertioga. Então, assim, mas foi mais de estruturar mesmo, para que agora em 2026 a gente consiga colocar mais coisas em prática. Vamos falar um pouquinho, vamos começar pelo esporte. Primeiro, Michele, queria que você dividisse para quem não conhece. Pegue, por favor, o berimbau. Meu aqui, Deus! Para quem não conhece, a Michele é uma capoeirista, responsa de respeito. Eu vou até quebrar o protocolo aqui, para ela fazer um som pra gente. Para quem não sabe, eu sou capoeirista, eu vivo o esporte há mais de 30 anos. Os meus mestres, né, aqui de Bertioga, é o mestre Lancha, Jaca e Girino, muito reconhecido também aqui em Bertioga. E eles são, assim, a minha inspiração realmente, né, na capoeira. A capoeira para mim é uma missão de vida, eu não tenho como um esporte. Então, a capoeira me ajudou muito.
E através do esporte a gente transforma vidas também, né? Então faz um sonzinho Vamos desse ver. celular. Olha, eu tô destreinada, mas vamos lá. Os mestres vão falar, Michele, o que é isso? Ó. Michele Pois Russo! é. Michele, além da capoeira, você lutou também, né? Eu fiz todos os tipos de artes marciais, eu pratiquei um pouco, mas fui campeã paulista de kickboxer, né? Hoje o mais conhecido é o Muay Thai, mas é muito parecido, só tem algumas técnicas diferentes, mas né, na época era o kickboxer. E fiz karatê, já disputei vários campeonatos. E hoje minha filha segue os meus passos, né? Eu tenho duas filhas, né? Rawane e Maria Luísa. A Maria Luísa é a mais nova, ela foi campeã mundial, ela saiu por Bertioga, ela foi Karatê? disputar, não, de Muay Thai. Muay Thai? Ela foi disputar em Portugal um campeonato levando o nome de Bertioga. Então assim, ela seguiu aí minha trajetória. Mulheres de luta. Mulheres de luta. Legal. Michele, então pegando o gancho, fala um pouquinho o que você já apresentou para o esporte esse ano de 25, seu primeiro ano na Câmara, e as pretensões que você quer, as principais demandas, né, dos esportistas e do esporte aqui na cidade. Ale, a gente falou, o meu gabinete é um gabinete participativo, as portas são abertas, eu não tenho escritório em outro lugar, eu só atendo aqui na Câmara Municipal porque é do povo, a gente precisa, eu fui eleita pelo povo, então aqui eu preciso atender eles, aqui que é o meu escritório. Então, todas as indicações que eu apresento, os projetos de lei, não saem da minha cabeça, vêm realmente da população, das pessoas que me procuram, das necessidades de cada um. Porque é muito difícil, quem está no extremo norte, do extremo sul, eu estar nos lugares. Os vereadores não conseguem estar em todos os lugares. Então, a gente precisa muito que essas pessoas tragam as informações, tragam as necessidades para que a gente possa fazer essas requisições, as indicações corretas. Porque só quem vive ali a realidade, o dia a dia, é que sabe, né? Não adianta eu inventar um projeto de lei porque eu acho bonito e fazer. Não, eu preciso fazer porque vai ser possível ser executado e que vai atender realmente as demandas das pessoas, da população. A capoeira, né, que é a minha paixão, foi um dos primeiros projetos que eu indiquei aqui realmente em Bertioga, que foi a criação da Praça da Capoeira, que foi também uma iniciativa da Mestre Águia, uma mestra, né, de capoeira aqui de Bertioga. Ela já tinha esse sonho também, ela que me trouxe esse projeto e nós colocamos em prática. Então a gente apresentou aqui na Câmara, foi aprovado e já encaminhamos para o Executivo para que a gente consiga colocar em prática isso daí. Acredito que em breve vai sair, vamos ter novidades e é um projeto lindo onde vai trazer... É um espaço aberto, onde vai acolher as pessoas, vai dar oportunidade para quem não pode pagar uma academia, talvez, de estar fazendo lá, de estar conhecendo, tendo uma vivência realmente, né? É bem bacana. Além da Praça da Capoeira, a gente fez uma lei que faz incentivo ao esporte, né? Onde os atletas aqui, como exemplo a minha filha mesmo, nós não tivemos patrocínio, é muito difícil quem patrocina os atletas. Então esse projeto que eu fiz e também foi aprovado aqui na Câmara, a gente, graças a Deus, tem uma boa convivência aqui, essa Câmara está muito legal, a gente senta, discute e aprova e agora a gente briga com o Executivo, né? Briga num bom sentido para que a gente consiga executar isso. É triste de ver os atletas aqui, atletas de ponta mesmo, que não tem patrocínio, que não tem ajuda. Então, esse incentivo do município, esse projeto de lei que a gente fez, o atleta apresenta o trabalho dele, vamos supor, um campeonato que ele vai apresentar. Então, a gente consegue fazer com que um comércio, um comerciante, alguém incentive esse atleta, patrocina ele e ele, em contrapartida, tem um desconto no IPTU, né? É muito interessante. Depois vocês acompanhem lá nas redes sociais também, na Câmara também, na site, tem todas as indicações. Esse é um projeto que eu quero muito, vou brigar com o Marcelo Vilares, com o nosso atual prefeito, para que saia logo, para que mais esportista tenha mais oportunidades, consigam trazer mais títulos para o Bertioga, né? Porque acaba divulgando também o nome da nossa cidade, né? E o prefeito Marcelo, que deve estar, com certeza vai estar assistindo essa entrevista, ele não luta Muay Thai ou capoeira. Não, mas joga futebol. Mas ele tem uma relação, sim, com o esporte amador muito interessante.
Pô, eu, mais de 20 anos de jornalismo aqui na Bertioga, quantas crianças e atletas a gente não levou na rádio ou nas nossas mídias para fazer aquela vaquinha, para poder... Porque, olha, é uma crítica para o Brasilzão. Sim. Quem sabe a Michelle deputada ou senadora consiga brigar com isso. Mas as confederações de esporte amador, karatê, eu vou falar karatê, vai, entre outras, não pagam a passagem dos atletas. Exatamente. Então, pô, não é fácil. Você vai disputar um campeonato lá no Rio Grande do Sul, enfim, você vai gastar 2, 3 mil reais de Exatamente. avião. Quem tem esse dinheiro, né? Não dá. Então, realmente, também é um puxão de orelha no pessoal do COB, né? Do pessoal do Comitê Olímpico, porque, inclusive, quando são crianças, é ainda mais doído, né? Porque fica aquele sonho da criança ir disputar aquele campeonato, fazer aquela viagem, né? Complicado, viu? Mas, Michelle, parabéns pelo projeto, muito legal. Tomara que realmente emplaque, porque o empresário pode literalmente adotar atletas e poder isentar do IPTU dele pelo menos uma parte desse patrocínio. Nessa mesma linha, você apresentou um para a cultura, né? Então, da cultura é no mesmo segmento, né? Esse projeto de lei veio para que a gente pudesse incentivar mais os artistas locais, né? Porque, assim como o esporte, e depois da pandemia ficou muito difícil, né? Então, esses negócios de live que eles tiveram que fazer, a gente viu a grande dificuldade que eles tinham, porque se não tinha onde apresentar, onde executar o seu trabalho, apresentar, eles não recebiam. Então, segue o mesmo segmento, então, de incentivo realmente aos artistas locais para que eles possam, assim, viver realmente da arte, da música, e a gente precisa, né, valorizar a cultura, o esporte. Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Promicult. E detalhe, você que está assistindo, a Michelle não está inventando esse projeto. Ele já acontece em Mogi há 15 anos. Hoje a gente tem na Bertioga os editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, que são editais federais, né? Mas muitas cidades já têm editais municipais há muito tempo, né? Mogi, né? E Guarujá também. Esse projeto eu peguei do Guarujá, adaptei para Bertioga e lá funciona muito bem. Então, eu tenho certeza que aqui em Bertioga também a gente vai conseguir contemplar muitos artistas locais aqui com esse projeto. Que legal. A classe artística, eu me incluo humildemente, agradece e muito. Vamos fazer um ping-pong aqui, pessoal de casa, com a Michelle sobre alguns trabalhos bem interessantes, indicações de projetos de lei, né? Sobre o vidro na praia. Na verdade, isso aí também veio dos ambulantes. O que acontece? É uma lei que já está ultrapassada há quase 30 anos, que eles não podem vender as garrafas long necks nos comércios, né? Nas barraquinhas, nos trailers. E o que acontece? Eu me recordo que essa lei foi feita há quase 30 anos atrás por uma briga que teve na praia, tudo. Só que hoje não é a realidade, mudou muito. Porque o turista, ele chega na nossa cidade, ele vai com o cooler dele e senta ali no trailer, né? E o que acontece? Ele vai consumir a garrafinha que ele traz, só que o resíduo fica ali na barraca. Então, por que não ajudar o comércio local, né, os ambulantes, a fomentar realmente essa verba, né, esse valor melhor para eles, que é essa bebida, né, nas garrafinhas. E sim, conscientizar e fazer um trabalho de que precisa ser recolhido, precisa ter também lugares para descarte correto. Então, a fiscalização, eu acredito que está bem explícito na lei, de que ela seja na conscientização e na prevenção, e não na proibição da venda. Eu acredito que a gente também foi bem feliz nesse daí, a gente vai conseguir atender a população e juntar o útil ao agradável. Pegando o link do turismo, Política Municipal de Turismo, isso já é um projeto, um PL de autoria da vereadora. Fala um pouquinho, por favor, Michelle. Esse projeto da cultura também foi em conjunto com a rede hoteleira de Bertioga, que estava defasada também. Então, junto com o prefeito Marcelo Vilares, ele abriu as portas do gabinete, juntamos com toda essa rede. Foram 5 reuniões, se eu não me engano, e a gente redesenhou toda a estrutura, né, do turismo aqui de Bertioga. Então, também foi aprovado, só que, para que andasse mais rápido, eu retirei da minha autoria e encaminhei para o Marcelo. O Marcelo fez a apresentação
aqui na Câmara para que nós aprovássemos, e a gente entende que o lado inverso aconteceria mais rápido. Então, assim, eu não importa quem seja a mãe da criança, o importante é que aconteça. Então, eu abrir mão realmente, a gente está colocando em prática. E como é o prefeito, já vai sancionar, então vai estar em prática e todo mundo vai ganhar. E é uma queixa recorrente, como jornalista acompanho o Contur, que muitas vezes o Contur é chamado só para chancelar o que já foi decidido ali pelas pessoas que ocupam momentaneamente esses cargos, porque esses cargos de direção, de secretários, assim por diante, isso, são escolhidos, né? Nova lei a gente mudou também. Os membros terão voz, entendeu? Eles vão poder, porque realmente são pessoas que trabalham na rede hoteleira, que atende realmente o público. Então, precisa o executivo, né, as pessoas, o presidente do Contur, ele precisa entender que quem está ali fazendo composição dessa mesa, ele realmente vivencia o problema diário, então ele precisa ter voz. Então, isso a gente conseguiu trocar também nessa lei. E o aspecto também interessante dessa lei é que é um planejamento para 10 anos, né? Exatamente. A gente precisa planejar as coisas a médio e longo prazo no turismo, né, Michele? É isso, precisa. Acho que a gente não pode parar, né? Já pensou daqui 10 anos, aí fica lá defasado a lei, não, vamos colocar em prática, vamos trabalhar. Estamos falando aqui de alguns trabalhos, não dá para falar de todos nessa entrevista, mas é importante acompanhar o trabalho da vereadora, dos vereadores, da Câmara em geral, acompanha a política da cidade 4 anos. Eu gosto de falar, o pessoal fala, política. Quem não gosta de política é governado pelos que gostam. Pega essa aí, pensa nisso, viu? Michele, na área da saúde, o Centro Especializado em Ortopedia e Traumatologia foi uma das suas indicações. Por quê? Também foi uma indicação do próprio médico ortopedista aqui do nosso município. O que acontece? O hospital atende ali, só que fica sobrecarregado e não tem um acompanhamento. Então, se ele faz uma cirurgia, passa ali, o médico solicita uma cirurgia, depois ele não tem acompanhamento específico para isso, uma reabilitação. Então, foi pensando nisso, assim como o centro cirúrgico, né, está vindo para cá, a UTI, a gente precisa também de uma ortopedia que, com isso, vai desacelerar o pronto-socorro ali, o emergencial, que é feito tudo junto, né? Conversamos com a doutora Fabiana, nossa secretária aqui do município, e foi bem interessante esse projeto. E colocamos em prática também, já foi aprovado aqui na Câmara, agora vamos correr atrás de verba para que a gente possa executar realmente aqui no município. Vai ganhar muito realmente o tempo de reabilitação dessas pessoas que precisam, ou que passou por cirurgia. As pessoas que precisam de fisioterapia, está acontecendo, né? Nós temos aqui na Unibem, porém precisa ser sistemático, um centro especializado só em ortopedia para que não sobrecarregue também os outros serviços. Quem tem o hábito de acompanhar o trabalho dos vereadores, as sessões da Câmara, vai ver que os vereadores estão sempre ali de olho nas coisas que não estão andando bem ou que precisam ser aprimoradas. Isso. Então, nem sempre se trata de uma crítica ao que está acontecendo. Ao contrário, a cidade vai crescendo, a nossa população cresceu demais, né? Isso. Especialmente na pandemia, a gente teve um boom e isso acaba sobrecarregando. Vagas no antigo NASCE, na última sessão foi um grande debate, o próprio atendimento no hospital, a quantidade de exames, e aí o vereador está sempre ali, a vereadora em cima, ouvindo os funcionários. Para a gente falar de Natal, só ainda da saúde, eu achei muito interessante o Dia da Saúde do Servidor, porque, olha, talvez por você ser da área da saúde, né? É uma rotina massacrante dessa galera da saúde e realmente por alguns momentos eles não cuidam da própria saúde, né? A gente fala, precisa cuidar do cuidador, né? E realmente não tem tempo, porque são plantões, né? Plantões muito, assim, extensos, realmente de 24, de 48, às vezes 2, 3 empregos, e um momento para, principalmente a mulher, né? A profissional mulher, a médica, a própria médica, né? Ou as enfermeiras.
elas não têm tempo para, hoje eu vou lá fazer o meu preventivo. Então essa lei foi justamente para isso, para que fosse criado um mês, para que fosse dada uma atenção especial, cuidar da sua saúde, fazer os seus exames preventivos, que muitos deles não fazem. E a gente vê que o índice também de mulheres com câncer, mulheres que caem em depressão, que trabalham na área da saúde, aumentou muito porque elas não têm o tempo, elas cuidam do próximo, mas não se olham para si mesmo, por falta de tempo, né? Então isso foi muito importante. Falando da saúde também, Ale, esse meu primeiro ano aqui, a gente conseguiu bastante recursos, né, do governo do estado, através da deputada, principalmente a deputada Solange Freitas, é uma parceira realmente. Eu consegui quase 2 milhões já voltado para a saúde de Bertioga. E você falou do Ser do Bem, nós conseguimos então que fosse feita toda a parte de computação, né, de computadores lá do Ser do Bem para as próprias crianças. A piscina, que era muito importante, ela mandou recurso para cá. Então, assim, a saúde é primordial. Então, eu acho um ponto bastante positivo também. Nesse primeiro ano de mandato, a gente conseguiu trazer bastante recursos para Bertioga, principalmente para a área da saúde. E lembrando você que 26 tem eleição para deputados e deputadas, estadual, federal. Muito importante você votar direitinho, porque Bertioga, na última eleição para deputado, teve mais de 400 candidatos votados, né? Mas e aí, de onde são esses deputados? Eles realmente trazem emendas para a cidade, trazem atenção, né, para as coisas regionais. Então, bem importante estar ligado com seus vereadores também, para participar, fazer essa ponte da política estadual e federal, porque falar, todo mundo fala, mas na hora de você pegar lá uma parte da sua emenda e colocar, o Ser do Bem é o antigo NASCE, né? Só para ajudar a galera a pegar do que a gente está falando, colocar num equipamento tão importante. Michele, estamos fechando, que você vê que voou, né, o nosso tempo. Eu queria, por favor, que você, antes de desejar boas festas para o pessoal de casa, 2026, o que a gente pode esperar da vereadora Michele? Eu vou continuar trabalhando, né? A gente organizou muito 2025 hoje. 2026 eu quero colocar em prática muitos projetos, principalmente voltados para as mulheres, né? E é isso, podem contar comigo sempre. Eu atendo aqui no gabinete, né, na Câmara Municipal, eu não tenho escritório fora e eu preciso realmente da participação de todos vocês, para que nos procurem realmente, não só a mim, todos os outros vereadores, para que a gente possa realmente fazer política participativa, política que é voltada realmente para a população de Bertioga. Então, o meu compromisso com 2026 é continuar trabalhando. Deseja boas festas para o pessoal de casa. Isso, Fique à vontade, dá sua mensagem. 2026, né, gente? Eu peço só que Papai do Céu, né, abençoe cada um de vocês e que a gente tenha um mundo melhor, realmente mais humanizado, com menos violência, com menos feminicídio, com mais amor ao próximo, menos racismo, com mais respeito. Acho que a gente precisa de uma sociedade mais humanizada realmente. A gente está precisando de amor. Então, eu desejo a cada um de vocês que Papai do Céu realmente abençoe os lares de vocês e que transforme e transborde amor nessa cidade. Vereadora, muito obrigado pela sua entrevista, em nome de todo mundo que curte e assiste a TV Bertioga. Muito legal a gente estar aqui para e passo, fazendo esse balanço, prestando serviço, prestando conta mesmo, né, para a população em casa. Obrigado e ainda mais sucesso em 26. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal.